Aqui estamos na Tua presença mais uma vez, neste domingo, Senhor, o primeiro dia da semana, quando Tu ressuscitou dos mortos, nos trazendo a esperança de vida eterna, Pai. Onde até então todas as tumbas estavam fechadas e ninguém poderia voltar para mostrar que tinha algo sobrenatural. Mas o Teu Filho amado voltou abrindo aquela tumba e até hoje está aberta, Senhor, como prova que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos e vive para sempre, Pai. E nesta manhã queremos entoar a Ti louvores como nós temos feito, com o objetivo de atrair a Tua presença no nosso meio, Pai. Fala com o Teu povo, com a Tua igreja, de coração para coração, Pai. Pedimos que possamos, ó Deus, estar preparados para receber de Ti a Tua palavra. Venha, Senhor, com Teu doce Espírito e vivifique esta palavra em nossos corações, pois pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Estou agradecido esta manhã por mais uma oportunidade. Agradeço a todos vocês por virem e escutar esses lábios gaguejantes, né? Mas você não veio para escutar o Ariel, você veio para escutar o Espírito Santo. E eu desejo, e esse é o meu desejo, estar dirigido pelo Espírito Santo nesta manhã. Eu quero cuidar bem o horário para nós não avançarmos. Aproveitando vocês que estão de pé, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. E eu desejo continuar naquele mesmo tema que eu estava falando ontem à noite. Eu vou ler alguns parágrafos e não serei extenso. Vejo o irmão João, irmã Maria, irmão Alderi, Deus abençoe, sua esposa. Que bom ter vocês aí. Do lado de quem? Deus abençoe o nosso irmão. Seja bem-vindo no nosso meio. Seja um participante das bênçãos do Senhor juntamente conosco. Aqui também temos uma senhora, que Deus abençoe, conceda a graça e a bênção do Senhor. Eu vejo a mãe da irmã Rebeca, Deus abençoe. Vamos ler a palavra. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Se, porém, nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Que Deus abençoe, acrescente as bênçãos sobre sua palavra. Podei-vos assentar, irmãos. Eu nunca professei ser um ensinador, nunca professei ser alguém instruído, vamos dizer assim, intelectual. Mas eu creio que a mensagem, ela própria nos ensina a como viver e se portar como Cristo aqui na terra. Creio que nós não precisamos nenhum homem, nenhuma religião para apontar o que devemos fazer. A própria palavra de Deus, ela já nos instrui, porque o próprio Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração,
porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave, é o que a Bíblia diz, né? Então essa manhã nós vamos aprender um pouquinho e continuar naquele mesmo tema sobre influência. E eu quero ler alguns parágrafos que eu não li ontem. E ontem nós estávamos falando que nós tínhamos uma influência, e nós temos uma influência. Como homem, como mulher, como cristãos, como empregados, como patrão, como seja lá como você atua no cotidiano, nós temos uma influência. E como eu disse ontem, a nossa pregação muitas vezes para muitas pessoas não é a palavra, é a atitude, a maneira que nós nos portamos diante de certas situações, vai mostrar a influência que está dentro de nós. Isto aqui, na parte da manhã, num domingo pela manhã, já é uma influência para os teus vizinhos, para quem está ao redor desta igreja hoje, estando aqui, já é uma influência para o mundo. Pode servir para a condenação, como para a salvação também. Então, tudo o que fizemos ou falamos será para a condenação ou salvação. Falando a respeito de Isaías e o rei Uzias, que tinha uma grande influência naquele tempo, o profeta disse que o profeta Isaías ele estava tão admirado com as atitudes do rei Uzias, que aquilo para Isaías, Uzias era o homem excepcional. E realmente era um homem excepcional. Era um homem excelente, e a Bíblia diz que ele prosperou de uma maneira tal que o seu reino foi o mais próximo do reinado de Salomão, sendo que Salomão foi um rei mais próspero na Bíblia, foi o reinado de Salomão. E o rei Uzias chegou o mais próximo, porque Deus abençoou ele. Nós vamos ver que desde os seus 16 anos de idade, Deus tratou com ele porque ele foi criado e influenciado pelos pais, e os seus pais eram pais pios, verdadeiros. Então os pais de Uzias influenciaram ele, ensinaram ele a viver uma vida digna, uma vida de honra, uma vida de respeito. Ele teve uma boa influência. Mas isso, irmãos, também é um perigo. Agora, Uzias havia sido um menino que tinha sido criado com os pais numa tal posição, até que isto o influenciou. Olhe, num de nossos grandes americanos, de quem eu poderia pensar, foi Abraham Lincoln. Ele certamente foi merecedor de todo o crédito que lhe é dado. E mais, ele teve um mau começo, nasceu num lar pobre e não tinha condições de poder ter educação escolar. Escrevia nas areias. Nós entendemos que os únicos 2 livros que ele sempre possuiu em sua vida, até que ele tinha por volta de 21 anos de idade, foram a Bíblia, olha só, a Bíblia e o Progresso do Peregrino. Ou isto talvez tenha sido o livro dos Mártires por Fox. Foi um daqueles livros. Porém, vocês veem o que aquele homem leu, isto influenciou a sua vida. E aquela é a mesma coisa que é hoje. Nossos mercados estão acumulados com vulgaridade e sujeira para envenenar as mentes de nossas crianças. O que nós lemos, o que nós assistimos, o que nós ouvimos, traz influências para as nossas vidas. Agora, a parte da juventude, como eu disse ontem, irmão, eu não consigo ser menos objetivo, eu consigo ser mais objetivo só. Vamos pegar os jovens um pouquinho. Eu sei que eu estou só dando continuidade no culto de ontem. Vamos entrar no quarto dos jovens esta manhã. Entra comigo no teu quarto e vamos ver o que nós temos lá naquelas estantes. Vamos ver o que nós temos lá naquelas gavetas
Que tipo de livro você está lendo? Que tipo de livro você está estudando? E eu vou te mostrar que tipo de influência isto está te causando. Se você ter um livro de romance, e você ler aquele livro, como nós vemos aí muitos atores que escrevem livros de romance, e a juventude hoje é doente por esses livros. A juventude, ela pega esses livros e estuda. E sabe o que acontece quando você está estudando? A sua mente faz uma imagem e você se coloca no lugar do ator ou da atriz. Aí aquela atriz está ali se declarando como uma pessoa que está amando outra pessoa, e aquela pessoa que está lendo se coloca no lugar daquela pessoa que está ali, como um ator ou uma atriz. Aquilo influencia tanto que aquelas frases de amor você usa para o seu namorado. É isso correto ou não é, irmãos? Porque é uma influência. Naquilo que está escrito ali está te influenciando. Tanto é que nós temos livro hoje que dizem assim, como seduzir uma mulher. E nós temos jovens que lêem esse tipo de livro. Como convencer ou seduzir um homem. Nós temos jovens para ler esses livros. Aí a pessoa lê, aprende como seduzir, e não só aprende, irmãos, ao ler, olha só, eu vou entrar num assunto muito polêmico, mas é a verdade. Ao ler aquele livro, ela é possuída por um espírito de sedução. Porque se a palavra, a mensagem é capaz de nos influenciar para receber o Espírito Santo, qualquer livro imundícia vai influenciar. E quando aquela jovem ou aquele jovem lê esses livros que são feitos por inspirações demoníacas, me diga se alguma vez o profeta nos ensinou a seduzir uma irmã, a seduzir um irmão. A única coisa que o profeta nos disse, diga, se você ama ela. Ele expressou amor, ele disse amor. Não disse leia tal livro para você aprender a seduzir a tua futura noiva. Se você não consegue viver sem ela, então case. Aí eu vou ler aquele livro como eu era antes de você. E como eu sou depois de você. E a pessoa ali se impregna naquela história e deixa de viver a sua verdadeira personalidade e começa a viver a personalidade da atriz ou do ator daquele livro. É isto correto, irmãos? Aí aquele jovem já não vive mais como a verdadeira natureza dela, vive pela influência que ela leu, que ele leu. Aí se aquela atriz ou aquele ator se enfeitou para falar com a moça, o jovem vai fazer a mesma coisa. Se isto não é verdade, me diga de onde saiu esses cortes de cabelo. Se isso não é verdade, me diga onde saiu essas calças apertadas que os nossos jovens estão usando hoje. Estão afeminados. E o Mombrana disse, quando você vê um homem dessa maneira, cuida que ele tem um espírito errado nele. Homens que hoje estão lá, olha irmão, nós estamos vivendo num mundo muito perigoso, que não se trata mais de atitudes, mas se trata de espíritos. Espíritos que nos avançam sem nós perceber. Espíritos que entram sem nós perceber. E nós temos muitas janelas abertas para esses espíritos. Olhos, audição, são uma delas. Você vê, chamou a atenção, você ouve, atiçou aquilo que está aqui dentro e começa a florescer.
E ali se abre uma janela para um espírito de prostituição, para um espírito de vulgaridade, para um espírito de adultério, para um... vocês sabem do que eu estou falando. Aí o jovem... me perdoe, irmãos, mas nós temos jovens, não vou generalizar, irmãos, não vou generalizar. Nós temos jovens indo nessas... que cuidam da beleza da mulher aí. Salão de beleza. Aí você vê um homem deitado numa cadeira, tirando a sobrancelha, com uma mulher virada numa Jezabel, colocando a mão na tua cabeça, onde o pastor está orando para te santificar, e tem uma mulher com o espírito de Jezabelita ali. Isso é tremendo. Aí você vem, pede oração para o pastor ou para os obreiros vêm aqui na unção do Espírito Santo, orar por você, pedir para Deus te libertar, e você na segunda-feira ou no próximo final de semana está lá com uma mulher, talvez seja um espírito de prostituta, um espírito de Jezabel, toda pintada, com as unhas viradas em manicure, aí lá massageando a tua testa, fazendo a tua sobrancelha. Escuta o que o profeta disse na mensagem de demonologia, espíritos sedutores. Ele disse assim, tome cuidado ao orar por uma pessoa para libertar ela, porque você entrará em problema se ela não tiver uma vida acertada com Deus. A pessoa vem pedir libertação, você não sabe como que aquela pessoa tem vivido, você não sabe o testemunho daquela pessoa, e você vai libertar aquele espírito. Aonde que aquele espírito vai? Tome cuidado. Orar pelas pessoas é bom, mas libertar espírito é coisa perigosa. Você pode entrar em problema. A pessoa vem buscar libertação, você ora para a libertação, mas ela está lá logo buscando aquele espírito de novo lá. São influências. É duro falar, isso me teme o coração, não digo temer, mas me pesa o coração como um ser humano, como um homem que é falho também, irmãos. Não sou um super-homem, não estou aqui para denegrir ninguém, estamos aqui para viver e pregar a mensagem. E eu tenho visto nesses anos, ainda sendo jovem, mas eu tenho visto, irmãos, que aqui, a virtude continua na mensagem, mas ela tem saído do nosso meio. E nós sabemos quando o Espírito Santo chega, mas o profeta disse, nós muitas vezes não sabemos. 90% nós não sabemos quando ele sai. Muitas das vezes nós não sabemos quando o Espírito Santo sai. Porque quer saber quando você entristece o Espírito Santo? Quando a Bíblia diz em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado até o dia da vossa redenção. É numa palavra, é numa atitude. O profeta entristeceu o Espírito de Deus quando ele ofendeu o Meda. Quando ele pediu para Meda mentir, ele entristeceu o Espírito que estava em Meda, e era o Espírito Santo. Quantas vezes nós não entristecemos o Espírito Santo? Quantas e quantas vezes no cotidiano não entristecemos o Espírito Santo? Aí agimos de uma maneira errada, às vezes sem discernimento, às vezes sem sabedoria, às vezes no impulso, entristecemos o Espírito que está naquele irmão, naquela irmã, e aí prossegue. Quando eu penso muitas vezes isto, pertence a nós, pessoas cristãs, que não nos firmamos pela coisa que é correta, e temos aquelas coisas afastadas das nossas estantes, e assim por diante. Quando nós não nos posicionamos pela coisa correta, nós temos a coisa toda lá dentro de casa. Lembra esses dias que eu falei sobre o quartinho da bagunça? Me diga a casa que não tem um quartinho lá que você não guarda as muambas lá. Lá em casa tem um quartinho lá.
E você limpa a casa e faz faxina. E não, agora eu vou, limpar. Quanto menos tu espera, o quartinho está cheio de novo. De coisa que você não usa, de coisa que você, olha, muito tempo que não vê. Aí quando a palavra vem para fazer uma limpeza, você, meu Deus do céu, quanta coisa que tinha no coração aí, tia. Quanto rancor, quanta mágoa, que nem precisava estar aí. E está aí guardado, ocupando espaço. Quanta inveja ocupando espaço. Quanto rancor ocupando espaço. Quanta malícia ocupando espaço. Quanto desejo errado ocupando espaço. Deus quer colocar ali um cômodo, alguma coisa, um móvel novo, mas a pessoa está ocupando com outra coisa. Quando Deus quer colocar um espírito novo na pessoa, mas tem um espírito de incredulidade ocupando espaço, e assim vai. Muita coisa, irmãos. Nós deixamos ocupar o espaço no lugar do Espírito Santo. E então em nossos lares também, pois nós deixamos afrouxar a coisa. E permitimos todas estas vulgaridades. E coisas assim entrar em nossos lares para influenciar as nossas crianças. Aí, você lembra, irmãos, que aqui os mais antigos, eu sei que estou pregando para pessoas que servem para ser meus avós, servem para ser meus pais, pessoas que são muito mais experientes do que eu, e têm uma experiência com Cristo. Mas você lembra que quando você sentava na mesa com os seus filhos, ali só tinha feijão e arroz. E a criança dizia, eu não gosto, você só dizia assim, pega e come, rapaz. Hoje você olha as crianças, eu vejo pelas minhas próprias filhas. A mesa está farta, tem variedade de alimento, e ela senta na mesa, ai pai, de novo isso? Vamos comer de novo esse alimento? Por ter a fartura se torna algo perigoso, irmão. Acostuma com aquilo. E já a palavra já não faz mais efeito. De novo e de novo. Mas lembra-se que esse alimento que você comeu lá na infância ainda vem trazendo as mesmas vitaminas que é hoje. A mesma palavra que nós iniciamos lá no começo, ela continua a mesma aqui. Hebreus 13:8, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí nós sentamos na mesa para se alimentar. Mas de novo, o pregador vai falar das irmãs. De novo o pregador vai falar da ordem da igreja. Mas irmãos, é o alimento, as vitaminas continuam aqui. Você está na mesa onde o Espírito Santo está servindo. E Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que eu preciso. E nós estamos influenciando. Esses dias eu tomei um choque de realidade, porque as crianças nos ensinam. Eu costumo sempre orar para comer, para se alimentar. Porque quem não ora para se alimentar, disse o profeta, que é como o porco que come a maçã e não olha para cima de onde ela vem. Como é bom a gente sentar na mesa, na cadeira ali, ao redor da mesa, e dizer, Senhor, obrigado pelo alimento. É só feijão e arroz, um pedacinho, mas obrigado, Senhor. Santifica esse alimento, Pai. Purifica, Senhor. Muitos não têm para comer, mas o Senhor tem mantido a minha mesa. O Senhor tem provido alimento, tem provido trabalho. Obrigado, Senhor. Aí você agradece. Aí naquele agradecimento Deus olha para você e honra aquilo. E não deixa o devorador atingir o teu lar. Não deixa o devorador atingir as partilheiras. Porque às vezes a gente olha que o que o devorador faz? Ele não atinge só a parte alimentícia.
só os armários. Mas quantos meses e anos você passou sem precisar gastar num remédio? Você não precisou passar por uma cirurgia, gastar sei lá quantos mil reais. Deus está ali protegendo o devorador para não invadir o teu lar, não invadir a tua saúde, não invadir a tua casa. Teus filhos não ficam doentes porque você é fiel naquilo que Deus te deu. A Bíblia diz: sede fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Porém, Uzias havia sido criado corretamente e ele foi, nós entendemos agora em 2 Crônicas 26, você pode ler a história que na idade de 16 anos, ele foi feito rei depois da morte de seu pai. E ele se tornou um rei aos 16 anos. Havendo tido aqueles pais pios, ele começou corretamente com seu reino, de fazer aquilo que era correto. Ele nunca serviu de instrumento a opiniões populares ou políticas daquele dia. Ele serviu a Deus. Agora, aquele é um bom homem. Estamos falando de Uzias agora. Pelo qual ser influenciado um homem que toma a sua posição por aquilo que é correto, no tempo de quando a opinião popular está correndo ao contrário, e políticos estão correndo ao contrário, porém um homem que se firma corretamente no caminho, este é o verdadeiro homem. Mas há um perigo aí, irmãos. E nós encontramos que Uzias, no seu tempo, está dando muito retorno aqui, irmão. Seu reino se propagou até o Egito e todos os países vizinhos, isto foi tão grande, até que seu reino se tornou próximo ao de Salomão. A glória do Senhor estava com ele. Isto deu uma grande ajuda ao jovem profeta Isaías, que estava admirando este homem. Viu, Isaías estava sendo influenciado por Uzias. Estava admirando aquele homem, olhando para ele como um verdadeiro exemplo, como um verdadeiro cristão, e por certo não tinha nada que apontar para Uzias mesmo. Então olha aqui, ó. E Isaías, sendo um jovem profeta naquele tempo, e vendo como Deus o abençoava e o influenciava, e lhe dava a coisa correta, e Deus o abençoava e o influenciava, então sabemos que todas as nações ao redor pagavam tributos a ele. Não havia guerras. E isto foi uma grande coisa, uma grande lição para Isaías. E Isaías encontrou algo mais aqui, que como Deus abençoa aqueles que são fiéis à sua palavra e aos seus mandamentos, Uzias estabeleceu o exemplo para Isaías. E quão glorioso o reino foi. E agora aqui nós encontramos aonde que um testemunho cristão, vamos dar ênfase para esse parágrafo. E agora aqui nós encontramos aonde que um testemunho cristão, não importa quão grande isto tenha sido no passado, isto deve continuar sempre daquela maneira. Agora, deixa eu equilibrar a coisa aqui. Testemunho no passado não se toca no assunto de desde quando você teve a conversão, porque nenhum de nós era santo. Todos nascemos em pecado e destituídos somos da glória de Deus, nascemos pecadores. Você não pode condenar aquela pessoa pelo passado depois dela ter se convertido e o sangue de Jesus Cristo ter cobrido tudo o que ela fez. Mas o testemunho começa dali em diante, desde então que você aceitou. Uzias, quando ele chegou num ponto, que é o ponto de muitos cristãos hoje, onde ele pensava que ele estava seguro. Deus abençoou. Olha só, estou sendo próspero, meu reino. Seguro, então ele se exaltou em seu coração. Ele chegou a um ponto que ninguém podia lhe dizer nada.
Você já pensou você chegar para uma pessoa e dizer: irmão, é o seguinte, eu não vejo que essa maneira que você está agindo é uma maneira de cristão. E aquela pessoa se exaltar tanto que é capaz de brigar contigo. Ao ponto que ninguém lhe podia dizer nada. Se aquilo não é, por assim dizer, um exemplo de muitos hoje, nós o encontramos até mesmo entre nossos líderes cristãos. Eles trabalham toda a sua vida quase para se tornarem algum bispo ou algum homem de grande influência, e tão logo eles chegam ali, naquele ponto, eles se exaltam, estufam o peito. Nós encontramos evangelistas no campo que Deus abençoou o seu ministério, e a primeira coisa que acontece, eles se tornam exaltados, até que eles chegam a um ponto que eles se sentem que estão tão seguros, totalmente em volta de seu povo, eles estão tão somente, olha, eles pensam que eles têm alcançado aquele lugar onde eles podem fazer qualquer coisa que desejam e não serem punidos por isso. Quantos, eu me pergunto, de quem nós estamos pensando agora mesmo, de grandes homens, grandes servos de Deus, que Deus tem usado e finalmente chegam a um ponto até que eles sentem que eles sabem tanto a respeito da palavra de Deus, até que eles nem mesmo têm mais aquele tempo reservado para orar. Não precisa orar, não precisa se consagrar. A Bíblia diz que Deus dará palavras na hora em que a gente abrir a boca, mas irmão, você vai falar o que se você não tem conteúdo? O profeta diz que você é o que você lê. Eu não tenho tempo nem para orar, não precisa orar, não precisa buscar mais. Eles têm sempre visitas sociais. Estão sempre comendo bolinho aqui, bolinho lá, grústule aqui, é visitinhas, é sucos, é refrigerantes, e estão sempre visitando alguém. Olha, e o tempo que eles deveriam empregar com Deus, sozinhos em preparação para sair na doçura do Espírito Santo, mas eles ficam aí fora, com algum tipo de divertimento. Olha, você não pode servir a Deus e ao homem ao mesmo tempo. O servo de Deus deveria ser uma pessoa isolada. Às vezes, né? Esse cara aí é antissocial. Não é antissocial. Você tem que se desvaziar desse mundo aí para poder o Espírito Santo te encher. O servo de Deus é uma pessoa isolada, somente para Ele. Ele é um nazireu de Deus, um homem separado. Tem que ser uma pessoa separada. E você quando vem para esse evangelho, você tem que ser uma pessoa separada, somente para Ele. Se nós somente pudéssemos deixar as pessoas verem isto. Agora aqui está uma coisa muito forte. Parágrafo 39. Então, eles chegam a um ponto que eles fazem a eles mesmos sobre obrigação. Misericórdia, meu Deus. Enquanto eles vão se encontrar com as pessoas, eles se encontram com as pessoas ali, e ali há uma obrigação de terem um desejo. Estão captando? De terem um desejo para isto e terem um desejo para aquilo. Então o homem de Deus tem a sua mente toda rasgada. E ele está tão dilacerado quando ele vai ao seu quarto, ele começa a estudar e olha só o que acontece. Agora, se eu não faço isto, este homem ficará sentido acerca disto. E se eu não fizer isto,
este outro homem ficará sentido acerca disto. Então, quando ele sai para a plataforma, ele mal sabe qual é sua posição. E aqui cabe tudo. Cabe pastor, cabe mestre, cabe, apóstolo, cabe evangelista. Todo mundo se encaixa aqui. Então, quando ele sai para a plataforma, ele mal sabe qual é a sua posição. Sua mente está toda dilacerada, quando ele deveria ter empregado aquele tempo com Deus. Eles não são líderes sociais. Pastor não é bolacha de todo o aniversário. Pastor não é bolacha de toda a festa, que qualquer festinha o pastor tem que ir lá. Aí um endemoniado chama o pastor está com a barriga cheia de doce, não está consagrado, não tirou um tempo para orar. Chega lá, o diabo fala na boca da pessoa: tu vai me expulsar com essa barriga cheia de... Você sabe que isso aconteceu? Um pastor estava comendo, jantando, se empanturando de macarrão, e um vizinho se endemoniou, e chamaram ele. E ele chegou lá, o diabo possesso na boca daquela pessoa, disse: você com essa barriga cheia de macarrão vai querer me expulsar? Consagração, separação, irmão. Eu creio, não sou radicalista e nem... Eu gosto do equilíbrio. Tem o tempo do companheirismo, tem o tempo da brincadeira sadia, tem o tempo de você sorrir. É o que Eclesiastes 3 diz: há tempo para todas as coisas. E você vai ter tempo para ter um companheirismo, você vai ter tempo para dar risada, para sorrir, para brincar. Tem tempo de chorar junto, tem tempo de brincar junto, tem tempo de sorrir junto, mas também tem o tempo de ficar a sós com o nosso Criador. Aí, sabe, o pastor tem uma influência muito forte sobre a igreja, porque todos os olhos estão fixados nele. Qualquer coisa que acontece, todo mundo olha para o pastor: vamos ver o que vai fazer agora, como é que ele vai agir. Então ali, isso é verdade. O pastor, isso nos carrega uma responsabilidade que você não faz ideia, irmão. Saber que você é uma influência para outras pessoas, a maneira que você age, a maneira que você faz, a maneira que você fala, tudo isso influencia, porque palavras geram espíritos. Então, se o pastor vier aqui na carnalidade, pode matar muita gente aqui. Mas se ele teve um Peniel com Deus lá, e Deus deu uma mensagem, ele vai seguir a liderança do Espírito. E está aí muitas vezes o que muitos não entendem. Às vezes a pessoa olha para o pastor, isso aqui não é justificação, mas olham para o pastor andando com fulano. O que o pastor está fazendo com aquela pessoa? Não devia estar com aquela pessoa. Olha o que aquela pessoa fez. Irmão, quando acontece um acidente de trânsito e dá uma emergência no hospital, e as pessoas chegam ali, naquele tumulto, naquela agitação, o médico, cirurgião principal, o chefe dos médicos chega ali, ele vai examinar os pacientes que chegaram mais graves. Aí ele olha lá para a maca, é assim, quem trabalha enfermeiro sabe. Ele olha lá para a maca, tem um com o braço quebrado, com a fratura exposta, e está gritando. Ele olha, não, aquele lá ainda tem força, está gritando. Tá forte. Ele dá uma olhada lá, tem um se esperneando, aquele ali ainda está forte, está se esperneando, dá para aguentar mais um tempinho.
Mas daqui a pouco ele olha lá, tem um coma lá. A respiração, sangue entrando nos pulmões, já não consegue respirar muito. Para onde que ele vai? Ele vai para a pessoa mais grave. E é isso que acontece muitas vezes. Aqui é um hospital, e às vezes temos doente fugiu a palavra, fratura exposta. Temos a pessoa ali, o paciente com a fratura exposta, está esperneando ali, está gritando, está doente, está com problema, está expondo o problema dele, se tornou público porque ele está gritando, está. E tem outro que está quietinho, mas aquele ali é mais perigoso porque aquele pode estar morrendo. Por isso que o médico vai aonde mais tem necessidade. Ele sabe que lá, aquele que está se esperneando lá com um machucado exposto, pode ir lá uma enfermeira, um cirurgião, ir lá e fazer a cirurgia. Mas esse aqui que está com um sangue nos pulmões, e está entrando ali e tudo isso mais, é um caso mais grave. Agora, vamos dizer assim, já pensou se você chegasse para mim e dissesse: eu não creio que você deveria andar com tal pessoa, com fulano de tal, com fulano de tal. E eu vou concordar com você. Então é verdade. Vamos cair fora desse homem, dessa mulher. Vamos saltar fora. Que influência eu estaria passando para vocês, hein, irmão? Uma influência de divisão. E Deus não quer divisão, Deus quer união, irmãos. Divisão num grupo de pessoas é um sinal de fraqueza. E quanto mais dividido nós nos tornarmos, mais fracos somos, mais vulnerável ao diabo se tornamos. Agora se mantenha unido, para você ver se o diabo terá espaço. E muitas vezes nós temos uma influência, é o que eu disse ontem, temos uma influência sobrenatural sobre as pessoas. Aonde você vai? Mas como, irmãos? Agora aqui eu vou. Como que vamos influenciar o Espírito Santo a descer sobre nossas vidas, se não estamos dando a exata atenção que se deve dar? Aí a pessoa vem, quer ser curada, quer ser liberta, mas eu me pergunto, a pessoa passou a semana inteira olhando vídeos pornográficos, mulheres seminuas, tudo aquilo que não presta, aí dá um culto de cura. Como que Deus vai descer? Sendo que, como eu disse ontem, os perigos da internet vai matar muita gente, irmão. Não digo fisicamente, mas espiritualmente vai matar muita gente. A influência, o caráter daquela pessoa, que hoje eu posto alguma coisa aqui na igreja, amanhã estou postando outra coisa em algum lugar. Eu não creio nessas coisas. Eu tenho que tomar uma posição pela palavra. E nós somos o corpo de Cristo. O irmão Branda fala na mensagem o caminho de volta. Ele disse: há um corpo enfermo na terra, é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é o corpo mais enfermo que existe na face da terra. Você vai ver isso na mensagem, o caminho de volta. É o corpo mais enfermo, mais doente. O que mais precisa é o corpo de Cristo. E eu sou o corpo de Cristo, você é o corpo de Cristo. A igreja e o corpo é a mesma coisa, diz o profeta. Deixa eu continuar com a minha leitura. Então as coisas que você fala, Deus lhes fará responsável por aquilo. Cada palavra, Deus lhes fará responsável por elas. Desta forma você deve vir, falando do pregador, do pastor, você deve vir orando e pedindo a Deus o que dizer. E então dependa dele quando você chegar na plataforma
para alguma coisa que ajudará as pessoas. Nós todos sabemos de homens no campo hoje, grandes homens. Alguns deles chegam a um ponto até que eles têm toda a sua congregação ao redor deles. Eles se sentem tão seguros que eles pensam que eles podem até mesmo pecar e não serem punidos. Nós temos conhecimento de ministros tomando o caminho errado. E muitas vezes aquilo é porque eles se sentem seguros. Que, as pessoas me deixarão passar impune. Ah, meu amigo, as pessoas sim, mas Deus não vai deixar passar. Você nunca deve tentar, como um ministro, como um pregador, tentar enganar os ouvidos de sua congregação, sem considerar de quanto eles possam gritar, ou aclamar, ou agir emocionalmente, ou bater em suas costas e dizer: a mensagem estava maravilhosa. E é isso que muitas vezes pregadores, pastores querem. Aqueles tapinhas nas costas. Nossa, hoje foi uma mensagem maravilhosa. Claro que é maravilhosa quando se trata de acobertar o pecado, quando se trata de você amaciar o pecado e dizer está tudo bem, com essa vida imoral, com essa vulgaridade, está tudo bem. É uma mensagem maravilhosa para quem tem comichão nos ouvidos. É o que a Bíblia diz, que nos últimos dias se levantaria falsos profetas, e as pessoas, Timóteo 4, as pessoas teriam comichões nos ouvidos. Meu Deus, irmãos, você já parou para pensar? Querendo escutar conforme as suas próprias concupiscências, quer dizer, desejo. Eu gosto daquele pregador porque ele não toca na pintura, ele não toca no corte de cabelo da mulher, não toca nas vestimentas. Eu gosto daquele pregador, aquele sim prega a mensagem que eu quero. Mas nós não queremos, nós não precisamos escutar o que queremos. Deus sabe o que precisamos. Viemos ao culto às vezes querendo uma coisa, mas Deus sabe o que realmente precisamos. Às vezes o problema não é saúde, o problema é alma. Às vezes o problema não é enfermidade, o problema é pecado. E Deus, como sendo médico, cirurgião, chefe desse hospital, Ele sabe quem realmente está precisando. E o diagnóstico de Deus, Ele não olha o exterior, Ele olha o interior da coisa. Ele vai lá onde está o problema. Ele examina o paciente e vê onde está o problema. Então ele diz: não, esse aqui vai em tal lugar, vai em tal máquina, vai em tal quarto. Esse aqui precisa desse remédio, aquele ali precisa daquele remédio. E ele administra a coisa. Não precisa o pastor dizer: você está errado. É como eu disse ontem, a própria palavra de Deus sendo pregada, ela vai lá no íntimo do coração da pessoa e abre o problema e discerne onde está o problema, e ele mesmo, a própria palavra, traz o remédio para o problema. É esta a influência do Espírito Santo. A influência que nós temos que ter lá fora. Porque, irmãos, vou encerrar em 20 minutos. Quando você professa, quando eu professo ser da mensagem, as pessoas olham a mensagem. O irmão Branda diz que nós não temos que ser melhores, nós temos que ser diferentes. E uma coisa que eu tenho observado nesses anos de caminhada, irmãos, eu dou graças a Deus, sou uma pessoa jovem, mas eu tive pisando lá nos princípios, lá quando começou a mensagem aqui, ó. Eu era criança, mas eu me lembro muito bem de como começou esse trabalho aqui. E eu pergunto, irmãos, o que o profeta disse: se Deus levantou aqueles homens do passado, e eles vieram no vigor e no poder do Espírito Santo, pregando o que era verdade, foram massacrados, foram.
Será que hoje Deus nos deixaria passar impune? A concepção que a religião coloca nas pessoas é que aquilo que a Bíblia condenava, hoje não condena mais. Aquilo que a Bíblia proibia, vamos dizer assim, proibia, hoje não proíbe mais. Mas não é que a Bíblia não proíbe, não é que a Bíblia não exige, é que a religião acobertou essa coisa e começou a influenciar as pessoas a viver qualquer tipo de vida. Então a pessoa pode vir aqui como um pinheirinho de Natal e achar que está cheia do Espírito Santo. A pessoa pode vir com vestimentas, estou dizendo quem conhece a mensagem, e achar que está cheio do Espírito Santo. Quando o irmão Brana disse que o Espírito Santo vem trazendo percepção de nudez. O Espírito Santo vem trazendo percepção de nudez. Porque quando o irmão Brana esteve naquela campanha lá, e o Espírito Santo desceu sobre aquelas mulheres que estavam nuas lá, com seus seios de fora, o que elas fizeram foi se esconder. É isso correto? Mas hoje, eu vou repetir o que eu falei ontem. Hoje estamos chorando e louvando a Deus aqui. Amanhã estamos nas redes sociais. Infelizmente isso é verdade, irmão. E está por todo mundo. Temos jovens nas redes sociais com fotos com a metade dos seus seios para fora. E milhares de pessoas estão vendo aquilo. Quantos mil homens não cobiçaram aquele corpo? E o profeta disse assim, ó: você será cúmplice naquele dia do julgamento, mesmo estando inocente. Mas eu nunca pequei contra o meu marido, eu nunca adulterei contra ele, eu sempre respeitei, fui uma boa dona de casa. Não importa, a tua atitude fala mais alto. E temos mais essas atitudes mandando pessoas para o inferno do que os botecos de Hollywood. E eu forço mais uma vez aqui, irmãos. Se Deus me usar só para essa mensagem, eu irei descansado. Nós temos que parar. Eu tenho que parar. Estamos numa placa pare. Pare de brincar com o Evangelho. Para de achar que Deus vai te abençoar estando numa coisa amaldiçoada. Eu li muitas mensagens na minha vida. Nenhuma delas eu vi o irmão Brana aconselhando as pessoas a se empiriquitarem. E nenhuma delas eu vi o irmão Brana saindo fora da palavra. Porque o apóstolo Paulo disse: se você é espiritual ou profeta, reconheça que as coisas que eu vos falo são mandamentos do Senhor. E Gálatas capítulo 1, a Bíblia diz: Paulo disse, se eu, sendo um apóstolo fundador do Evangelho, disse, se eu ou um anjo do céu vir e vos pregar outro evangelho daquele que nós temos anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado. Então, irmãos, eu não vou pregar outro evangelho a não ser a palavra de Deus. Eu não posso. Eu não consigo pregar outro evangelho. Tem que ser esse. Tem que ser a mensagem. Tem que ser o poder vivificador. Não tem que ser massagem no pecado. Tem que ser a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos tirar os comichões. Vamos começar a arrancar os comichões. Pare de dizer isto não é para mim. Diga sim, isto é para mim. Eu não fiz isso, sim, eu fiz isto.
Comece a reconhecer. Comece a dizer: o meu nome é hipócrita. Comece a dizer: o meu nome, como Jacó disse, eu sou suplantador, eu sou enganador. Comece a tirar os comichões, irmãos. Tire o desejo da carne e comece a receber o desejo do Espírito. É para isso que o Espírito Santo vem. Ele vem para nos limpar. Ele vem moldar, lixar a chave para entrar na fechadura, para abrir as portas dos céus. Quando você vem do mundo, você vem como uma chave virgem. Quem é chaveiro poderia pregar uma mensagem aqui. E Deus coloca você na maquininha lá e começa a tirar as crostas, porque Ele tem alguns pinos naquela fechadura que tem que se encaixar em você. Agora, não é a fechadura que é moldada na máquina, é a chave. É a chave que perde material. É você que tem que perder, é eu que tenho que perder. Para entrar nesta palavra, não é tirar algo dela para ela entrar em mim, é tirar algo de mim para mim entrar nela. É tirar o pecado de mim para mim entrar nela. É tirar o orgulho de mim para mim entrar nela. É tirar a inveja de mim para mim entrar nela. A gente muitas vezes professa ter o Espírito Santo, mas o Espírito Santo na boca de uma pessoa que tem o Espírito Santo não mente. Uma pessoa que tem o Espírito Santo não vai usar de hipocrisia. Uma pessoa que tem o Espírito Santo vai agir como tal. Uma pessoa que tem o Espírito Santo não vai andar aí amarado com coisas que são do paganismo. Pulseiras, colares, brincos, isso aí veio do paganismo. Aí você olha as pessoas. Estou pregando para nós. Na fila da ceia, com correntinha. Irmãos, a mensagem está sendo pregada. O Espírito Santo está falando forte nos nossos corações, nesses últimos dias. Aí você chora por dentro, teu coração dilacera, porque a mensagem é pregada, a verdade é falada, mas os comichões ainda estão ali. Nós devia se vestir com sacos e cinzas e fazer como Nínive fez, se arrepender, para que a misericórdia de Deus possa descer no nosso meio. Nós queremos cura, nós queremos libertação, nós queremos tudo, só não queremos o que Deus quer. E o que Deus quer é santidade. O que Deus quer é santidade, porque Deus habita na santidade. A Bíblia diz que Deus é santo e Ele exige santidade. Cheia do Espírito Santo. Sábado antes do culto vai para manicure. O Espírito Santo está levando ela para manicure. Cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo está levando ela lá para pintar os cabelos. Não, irmão, isso não é o Espírito Santo. Isso é o Espírito anticristo, antipalavra. Eu não creio, nem um pouquinho. Sou jovem, mas eu aqui, ó, minhas raízes estão aqui, ó. Me chame de fanático, de santo rolador, seja o que quiser, pode começar agora. Mas as minhas raízes estão direto da oliveira. Não sou enxertado, eu sou direto da oliveira.
o galinho enxertado vai viver da vida da oliveira, mas vai dar o fruto que ela tem. Eu não, eu venho direto da oliveira, eu tenho que dar o fruto do Espírito Santo. Você é direto da oliveira, você tem que dar o fruto do Espírito Santo. Você não é enxertado em uma religião, você não é enxertado num sistema, você está enxertado na palavra, você vem direto da palavra. E se você observar, não é a oliveira que dá os frutos, é os ramos. E eu sou um pequeno raminho, mas eu creio que algum dia aquela flor vai brotar e vai dar fruto, e é fruto da oliveira. Não é maçã, não é laranja, não é limão, é fruto da oliveira. Porque oliveira verdadeira Jesus Cristo é. E eu estou nela, não enxertado. Eu vim da raiz. Eu vim dos princípios. Eu vim de quando o evangelho começou. A igreja primitiva começou com Jesus Cristo. Eu estava lá com eles. Você estava lá com eles. Desde antes da fundação do mundo. Você veio lá, o evangelho continua o mesmo. Aquele evangelho que condenou Jezabel é o mesmo. Aquele evangelho que condenou Acabe é o mesmo. Continua o mesmo. E não importa que século que nós estamos, se século 21 ou seja lá qual for, ele continua o mesmo. Pecado ainda é pecado, prostituição ainda é prostituição, seja lá o que for, ainda é. Preto é preto, branco é branco. Aqui está o espelho da palavra. E ao olharmos para o espelho, podemos ver onde estão os defeitos. Olhe para a palavra e veja onde estão os defeitos. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas deixo aqui uma advertência para vocês, igreja. Não queremos pecado aqui dentro. Não queremos pecado aqui dentro. De jeito nenhum. Queremos nos manter firmes, posicionados nesta palavra, até o dia da nossa redenção. Oportunidades vão surgir, coisas vão vir. Mas não saia da palavra. Fique na palavra. 10.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não pode ser atingido. Vocês não podem ser atingidos. Fiquem no centro. Mantenha o centro. Vocês, jovens, se mantenham cristãos nas escolas. Mostrem para as professoras, mostrem para os seus colegas que vocês são diferentes. Agora, se você chega lá, diz que é cristão e age como o mundo, como é que eles vão acreditar? Não creio, irmãos, num linguajar mundano. E aí, brother? Fala aí, tá ligado? Da onde que foi tirado isso? Da onde que foi tirado isso? Eu acho feio, particularmente, uma moça chegar e dizer, aí meu nada, não sou teu nada. E aí pega lá faz isso ô meu. E os filhos que uma vez chegavam e diziam, bênção pai, bênção mãe, bênção avô, bênção tio, bênção tia. Sumiu. Nós antes de dormir, nós dizia bênção pai, bênção mãe. Pai e a mãe tinham que dizer uns quantos, Deus abençoe, né? Mas diziam. Uma turmada deitada lá e todo mundo dizendo bênção pai, bênção mãe. Hoje é assim, ó. Pega o telefone, estou indo deitar, boa noite. Aí deita, não tem companheirismo com o pai, não tem companheirismo com a mãe, mas fica lá até as 3 horas da madrugada no telefone, olhando o videozinho de TikTok.
Aí o cérebro dorme com aquela imagem, ali você já estragou teu sono. Só de você dormir com o telefone na cara, você já estragou teu sono. Já prejudicou teu cérebro. Não é de várzea, irmãos, que nós temos doenças na adolescência. Você vai pesquisar, foi feita uma pesquisa na Inglaterra em 2008, se não me falha a memória, sobre perguntar para os jovens quem era Jesus. 99% não sabiam quem era Jesus. Por quê? O diabo não pôde, então, empurar? Não pôde trazer? Então ele vai interter você com alguma coisa. E aquela coisinha vai te influenciar. Aquela coisinha é uma influência, é uma porta aberta para o inferno. Eu disse ontem. É verdade, meu Maurício, só Jesus mesmo. Mas é só Jesus mesmo, irmãos, para nos dar força, para viver, para vencer, para lutar. Mas podemos dizer como Samuel disse, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e eu creio que Ele vai prosseguir nos ajudando. Se nós nos mantermos fiel com esta palavra, irmão, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu em nossas vidas. Você crê desta maneira? Amém? Eu desejo ser melhor cada dia. Dizem, eu li também, que a igreja tem o espírito do pastor. Então, se você tiver o meu espírito, você vai ter desejo de buscar o Espírito Santo, porque é esse o meu desejo, de ser cheio com o Espírito Santo. É esse o meu desejo, de cada dia mais receber uma gota do Espírito Santo na minha vida e acertar cada passo. Onde está errado, vamos acertar. Aí eu creio que aleijado vai sair andando, cego vai sair enxergando, mudo vai sair falando, quando a coisa estiver certinha. Aí a botija vai transbordar de azeite, a farinha vai multiplicar, quando nós estivermos certos com Deus. Porque o Espírito, o meu Espírito testifica, o Espírito Santo testifica com o meu Espírito. É uma conexão. Eu posso descer. Vamos acertar o passo, irmãos. Estamos muito próximo da vinda de Cristo e não queremos perder esta vinda por causa de alguns biscoitos, por causa de alguns salgadinhos. Deixa os salgadinhos de lado, deixa a muamba de lado, deixa as malas de lado. Não perca o trem. Vamos nos colocar de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero cantar com vocês, somente crer, depois estaremos orando. Somente crer, somente crer, tudo é possível, Senhor Deus e eterno Pai, a Tua palavra, ela é eficaz, Senhor. Ela penetra a divisão da alma, juntas e medula, e vai até o Espírito, Senhor, e discerne as intenções e os pensamentos, Senhor. Pai, aqui está Teu povo, Senhor, tem se esforçado, eles têm vindo para escutar a Tua palavra. Ó Jesus, conceda aos corações aquilo que eu não consegui expressar, que o Teu Espírito Santo possa expressar no coração de cada um, Senhor. E nos ajuda, Senhor, neste tempo do fim, a manifestar a vida de Cristo em nossas vidas, Pai. Abençoa-nos, Senhor Deus, dando-nos, ó Pai, um bom momento neste dia que iremos passar em companheirismo, Senhor. Nos abençoe, esteja conosco, nos guiando,
nos admoestando e nos orientando, Pai. Que cada um de nós possamos estar em unidade de espírito e de fé, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Pois te agradecemos por esta manhã e por este dia que tem nos dado, Pai. Abençoa teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém.